Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria mais uma vez, repito, estar aqui partilhando nesse programa que tanto tem resgatado vidas, assim como o próprio programa já se diz no nome, tem resgatado vidas, tem resgatado famílias. Então, nada melhor que a gente falar da família, da conversão da família. Então você pode abrir sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Você pode pegar a sua palavra, fazer como nosso irmão Edinaldo já bem colocou, tire ela de cima da estante, dê um sopro nessa poeira aí, pois a Bíblia é feita para a gente ler e pôr em prática, e não mais um acessório para enfeitar a sua estante. Então pegue aí sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Você pode aí, ficando de pé se você quiser, sentado, como você preferir. A palavra de Deus, ela penetra nosso coração. Aonde a gente estiver, ela vai em busca da gente. Ela infiltra nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Amém? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou dele e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Palavra do Senhor, diga graças a Deus. Amém. Gostaria de me apresentar. Como o irmão já falou, me chamo Márcio de Maria. Sou um jovem de apenas 19 anos de idade. Hoje eu estava no grupo de oração e o rapaz falou que eu tinha 18 anos. Eu digo, glória a Deus. Amém. Mas eu tenho 19 anos de idade, completei agora em janeiro, para a honra e glória do Senhor. Sou membro fundador do grupo de oração Jovens Sarados, lá da cidade de Camocim de São Félix. E é com júbilo no coração, com alegria imensa, que a gente está aqui hoje para partilhar as experiências diárias com nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem honrado, tem mandado a gente viajar para vários lugares para levar a boa nova, levar as experiências que a gente tem. E hoje a gente tem por graça estar aqui nesse programa que tanto tem ajudado as famílias, que tanto tem resgatado. Mas vamos ao que interessa, vamos ao que importa. O nosso irmão falou que esse é o momento mais importante do programa. O momento da gente escutar a palavra de Deus. O momento da gente escutar o próprio Jesus se comunicando com a gente através das bocas dos profetas, da boca dos seus filhos. Até parece que Atos 16:31, ele afirma que no caso de eu crer em Jesus, ou aceitá-lo como Salvador, ou ser batizado, meus familiares também podem ser. Muitas vezes a gente pode desfrutar da salvação, mas muitas vezes a gente pode perguntar se isso não contradiz um ensinamento bíblico de que fala que a salvação ela é individual. Muitas vezes a gente contradiz a palavra de Deus porque a Bíblia ela é feita de códigos. A gente precisa estar em oração para que a gente possa entender os códigos bíblicos que a palavra do Senhor nos proporciona. Quando ele fala, crê e será salvo tu e tua casa, muitas vezes, todas as vezes que você vê a Bíblia falando da palavra casa, ela está referindo e sendo substituída pela palavra família. Como profeta, Josué deixou bem claro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No caso, eu e minha família. À primeira vista, esse texto que trata da conversão do carcereiro e de sua família ao Deus verdadeiro, você pode ver isso mais um pouco em Atos 16, 27, 25. Ele parece contrariar o ensino bíblico de que a salvação ela é individual. Mas você pode ver em 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:12, Apocalipse 22:17, que fala várias coisas, que dá uma análise no seu contexto, que isso nos ajudará a compreender. A gente vamos ler esse versículo novamente, quando fala assim, crê e será salvo tu e tua casa. O simples fato de crer para ser salvo eu e você e nossa casa, é o fato que muitas vezes nós temos que ser espelho e testemunhar a graça de Deus na nossa vida. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as chagas dos açoites e a seguir ele foi batizado junto com a sua família. Silas e Paulo, eles foram presos, naquela cela eles foram presos injustamente. Porque muitas vezes a gente tem se deparado com várias injustiças na nossa vida. Mas todos os seus familiares que estavam com o carcereiro foram batizados. Mas para isto acontecer, eles tiveram de ter ouvido a palavra e ter aceitado. Ter acolhido a palavra de Deus. Muitas vezes a gente escuta a palavra, mas a gente não aceita, Edinaldo.
A palavra é pronunciada, é proclamada, mas a gente não está com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Eles tiveram que aceitar para que a casa fosse completa, batizada, por completa batizada. Como Jesus é o Salvador da gente, quando a gente afirma, eu creio, quando você está afirmando que crê em Jesus Cristo, automaticamente você está aceitando a sua palavra. Não era costume dos apóstolos batizar alguém que não cresce em Jesus e o aceitasse. Não era costume naquele tempo, eles só batizavam quem cria. As pessoas que tinham a plena convicção que Jesus era. Mas não apenas o carcereiro, mas também todos os seus. Manifestavam naquele momento a alegria por terem crido em Deus. Mas deste modo, a gente pode concluir que em Atos dos Apóstolos 16:31, Paulo e Silas estavam fazendo um convite ao carcereiro para que eles o aceitassem a Jesus. E afirmando que os seus também o fizessem. Eles seriam salvos por isso. O contexto do verso nos mostra que para serem salvos, os seus familiares tiveram também que ouvir a palavra, que crer, para serem batizados. Assim a doutrina bíblica de que cada um será julgado segundo suas obras fala lá em Mateus capítulo 16, versículo 17. Apocalipse 22:12, ou seja, individualmente, e também é reforçado em Atos 16. E eu faço uma pergunta a você que está em casa nesse momento escutando o programa. E você, já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador e Deus? Você já aceitou Jesus como seu verdadeiro Senhor? Se sua resposta for sim, parabéns, mantenha-se ao lado dele até o fim. Caso ainda você não tenha um convidado para ser o seu Salvador, não perca tempo. Ele quer muito lhe salvar, ele quer muito lhe dar a salvação, ele quer muito transformar a sua casa, transformar a sua vida. Ele quer e deseja ansiosamente que você esteja preparado para a segunda vinda gloriosa que ocorre em breve. Hoje a gente tem que ouvir a voz do Senhor. Hebreus 4:7 deixa bem claro: não endurecerás o vosso coração. Você não pode endurecer seu coração para ouvir a palavra de Deus. Porque Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, se eu não me engano, fala que Jesus vai retirar esse coração de pedra que há dentro de nós e vai nos dar um coração de carne, onde correrão rios de água viva. Meu amado, tem pessoas que a palavra de Deus muitas vezes é proclamada, que a palavra de Deus é anunciada, mas não abrem um coração para receber. Vivem uma mornidão enorme, como eu partilhava no grupo de oração hoje. A gente não pode viver nessa duplicidade de caráter. A gente tem que aceitar Jesus como nosso Salvador. O que foi mais lindo dessa palavra que a gente leu foi a conversão do carcereiro. O que foi mais lindo foi ele ter escutado o que os apóstolos disseram e ele ter recebido. Paulo e Silas, eles tiveram as suas vestes rasgadas, eles foram açoitados com varas, foram machucados. Colocaram os dois na prisão, pois eles foram acusados por patrões naquela época. Por patrões de uma jovem que era escrava, que se sentiram prejudicados por uma cura feita por eles. E o patrão da jovem não acreditava, não aceitava que aquela cura tinha acontecido através dos apóstolos. Disseram que eles não tinham poder para isso. Ela foi liberta de um espírito de adivinhação. E aquele patrão disse: ei, peraí, não. Esses homens tinham poder para isso? Mas a palavra do Senhor enviava 2 a 2. O Senhor vem dizer, enviava 2 a 2 para expulsar, fazer curas, proclamar curas, declarar que Jesus era rei, que era rei. Esses senhores disseram que os dois estavam agindo de forma errada na cidade, que eram judeus e que pregavam costumes que os romanos não seguiam. Por isso, qual foi a reação dos dois? Eles rejeitaram Jesus? Eles não acreditaram em algum momento que Jesus não poderia estar com ele? Eles tiveram alguma dúvida sobre a presença de Deus na vida deles? Eles brigaram com Deus por o Senhor ter enviado eles à Macedônia? Não, admiravelmente não agiram dessa forma, mas sim como pessoas de fé. Pessoas de fé na prisão, que estavam machucadas, que estavam feridas e condenadas por algo que eles não haviam feito. Muitas vezes somos nós. Quantas e quantas vezes a gente está dentro da nossa casa, na nossa família, como aquela mulher adúltera, acusada de algo que não fez, está lá no chão com um monte de gente para tirar pedra na gente. E Jesus sempre estende o braço forte dele e dizer: cadê aqueles que te condenaram? Onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? E a gente muitas vezes olha para Jesus e fala: não, Senhor, ninguém me condenou. E o mestre olha, aquele olhar misericordioso para nós, e fala: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Amados, eles estavam na prisão, condenados, chagados e machucados. Paulo e Silas, dentro da prisão, mesmo preso,
eles cantavam e glorificavam a Deus. Quando eles começaram a cantar e declarar que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus das trincheiras de Israel, o Deus da aliança, o Deus de promessa, naquele exato momento um grande terremoto aconteceu, todas as portas se abriram e todos se soltaram. Paulo, percebendo que o carcereiro achou que todos tinham fugido, que ia se matar, ele avisou que todos ainda estavam ali. Amados, esse carcereiro foi batizado junto com sua família. Porque quando aqueles apóstolos proclamaram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família, ele tomou posse, a família dele tomou posse. Esse é o convite para hoje: creia e será salvo, como todos os seus também serão salvos. Da tristeza, da raiva, do rancor, do desapontamento, de tantos outros que os fatos de nossa vida podem gerar em nós, que hajamos como Paulo e Silas, orando e louvando ao Senhor como verdadeiros profetas, mesmo presos. A gente tem que ser libertado. Uma música, como a própria canção no fundo fala, precisamos ser libertados para voltar para a essência da família, da primeira família, aos valores humanos. Agora, muitas vezes a gente pergunta: por que está acontecendo isso com a minha vida? Quantas vezes a gente imagina também entrando naquela prisão, de ver todos aqueles prisioneiros livres, mas a gente muitas vezes não é. Muitas vezes a gente não somos chamados a viver uma intimidade com Deus, porque nosso coração está fechado, nosso ouvido não está cerrado de todas as calúnias. Você deve permitir que Deus venha soltar o que está preso em você, a começar pelo coração. Vejam que a liberdade de Paulo está dentro deles, liberdade esta que se mantém em todas as situações com serenidade e calma, e o lugar é transformado em casa de oração. Veja que fantástico isso. A prisão, a sala onde eles estavam presos, foi transformado em lugar de oração. Que fantástico isso. E eu faço uma pergunta novamente: qual é a área? O que você tem sido preso? Aonde você tem sido preso nos tempos de hoje? Depois da ressurreição de Jesus, não há mais portas fechadas. O que é mais lindo, meus amados, é a gente saber que aquele carcereiro, ele faz uma pergunta: o que é necessário para eu acreditar, para ser salvo? E eles respondem com toda a convicção: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Você pode estar se perguntando: mas Márcio, o que é necessário para mim me salvar, para minha família se salvar? O que é necessário para que minha família se converta? E eu falo, assim como Paulo e Silas, com toda a autoridade de profeta: meu irmão, você tem que crer, você tem que levar a sua família a crer, você tem que ser espelho dentro da sua casa, você tem que testemunhar a glória de Deus, a graça de Deus dentro da sua casa, para que seus familiares possam olhar para você. E eu falo que tem que mudar é você, para que sua família mude. Meus amados, que lindo isso. O preso, ele se torna um libertador. Isso é lindo. O preso, ele se torna um libertador. O carcereiro era o que precisava da libertação. Essa palavra tem de ressoar por este país afora. A gente tem que clamar e proclamar essa palavra por esse país afora. Pois muitos estão vivendo presos em uma mídia. Muitos estão vivendo rotulados por uma mídia que muitas vezes tem o poder de nos manipular, Edinaldo. Enquanto você usa aí o Facebook do Resgate para evangelizar, para falar de Deus, que eu tô vendo que a audiência aí, o pessoal falando. Enquanto você usa para falar de Deus, muitos usam, muitas vezes para denunciar a família, para acabar com a família, para colocar leis que destruam a família. E a gente tem vivido tempos difíceis dentro das famílias. João 10:10 fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir nossas famílias, ele quer destruir a minha e a sua família. Meus amados, que lindo quando o Papa foi visitar a Fazenda da Esperança e viu todos aqueles que estavam lá trabalhando para dar um presente para o pontífice. Muitas vezes a gente trabalha e não dá nada para Jesus. Aquele pessoal que estava abrigado naquela Fazenda da Esperança, aquele pessoal que estava, entre aspas, preso, eles trabalhavam muito para dar um presente ao pontífice, para agradar de alguma forma, Felipe. Mas o que é que a gente vê hoje? As pessoas colocam trabalho no lugar de Deus, colocam ídolo no lugar de Deus, colocam dinheiro no lugar de Deus. Às vezes a gente queremos as respostas de forma muito rápida, mas Deus tem um jeito de trabalhar no coração das pessoas, e Ele sabe como trabalhar no seu. Como eu falei no aniversário do Resgate domingo, Provérbios 19:21, muitos são os desejos do coração do homem, mas é a vontade de Deus que acontece. Deus sabe como trabalhar no seu coração. A mim e a você cabe plantar, e Deus sabe como isso vai ser colhido.
Deus sabe como é que a gente vai colher. O Senhor sabe que as sementes estão sendo plantadas. Quem tem a última palavra na nossa vida é Ele. É Ele quem vai olhar para você e vai dizer: filho, o homem é só o promotor, eu sou o juiz. Glória a Deus. O homem é só o promotor, mas a última palavra é minha. Sou eu o maestro que rege a tua vida. Mas a gente muitas vezes tem visto as pessoas distanciadas da igreja. O que é que a gente vê hoje? Muitas vezes dentro de uma casa, mas é a mulher que é mais de Deus, o homem não, nem tanto, ou vice-versa. Mas o mais que a gente vê é a mulher ser mais de Deus. A mulher vai mais à igreja, quer trazer o marido, o esposo, os filhos. Meus amados, quando você fala eu creio, significa que você está selando com Cristo um voto de que você está acreditando que Ele pode fazer algo na sua vida, que Ele pode transformar a sua vida. O fato de você crer o leva a cuidar das feridas dos outros, porque só a gente e Deus sabe o que a gente sofre, o preço que a gente paga pelas missões, pela redenção das almas. E o que é redenção? Nada mais é que morte substitutiva. A gente se doa pelas pessoas, a gente quer se doar porque já tem uma música que fala: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Não tem coisa melhor que a gente se doar pelo Evangelho de Jesus, que se doar por Cristo. E eu falava aos meninos no grupo de oração, do grupo jovem, que o Senhor tem me mandado diariamente a uma cidade, a uma escola, a um hospital, a um presídio, a uma praça. Terça-feira, 4h30 da manhã, eu estava em adoração pregando para uma pessoa, Edinaldo. Passei o dia inteiro na escola, mas eu fui para a adoração 4h30 da manhã. Saí da adoração, fui direto para uma escola evangelizar em Barra de Guabiraba. E vendo jovens sedentos. Porque a gente precisa levar esse amor de Deus para as pessoas. Essa cura, essa libertação. Há pessoas sedentas. O que falta são pessoas que sejam fontes. Para que essas pessoas vá e consigam beber. Meus amados, muitas vezes a gente se deparamos com problemas na vida e não sabemos que tudo que acontece hoje é consequência dos nossos atos. Tudo que acontece, seja ela boa ou ruim, é consequência dos seus atos. Muitas e muitas vezes a gente abre os braços, olha para o céu e começa a questionar Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Por que fulano é feliz e eu não? Sabe por quê? Porque muitas vezes você não consegue se prender, se soltar. Fica preso no vício do cigarro, de bebida, de drogas, de um monte de coisas. Você não quer se libertar. Tem pessoas nesse momento que escutam a rádio, que escutam esse programa e que vivem preso a esses tipos de vícios, de drogas, de cigarro, de bebidas, mas não querem se libertar. Já escutaram pregadores anunciando que o Senhor estaria fazendo obra, mas não tomam posse. Eros Biondini fala: eu tomo posse da graça de Deus. E você tem tomado posse da graça de Deus? Ou você tem simplesmente buscado o Senhor com os lábios, como fala Isaías, mas o coração está longe de você? Amados, João 14,6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para ir buscar. Não há outro caminho para você ir buscar a sua salvação, buscar um encontro pessoal da sua família. Muitas vezes a gente tem se deparado com coisas na nossa vida que tem nos entristecido, que tem nos deixado triste. Aqueles apóstolos presos naquela cela, eles poderiam ter motivos, porque eles foram presos, Edinaldo, injustamente. Eles foram acusados por os patrões daquela moça, pelo simples fato deles terem curado. Muitas vezes eu e você, Edinaldo, nós somos crucificados por muitas vezes só anunciar a palavra de Deus, porque a gente escolheu esse caminho de resgatar vidas. Nós somos crucificados, apedrejados, humilhados, postos a provas por causa disso. Pelo simples fato da gente anunciar a boa nova, da gente anunciar o Evangelho. Mas o que é que a gente necessita? De pessoas que sejam espelhos para refletir a imagem do Senhor. Toca de Assis já canta: sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. E você tem sido o quê? Por onde você tem passado, as pessoas têm olhado para você e dito: eis um jovem, eis um homem e uma mulher de fogo. Louvado seja Deus se você tem sido chamado disso. Pois eu chego na escola, na hora que eu entro na escola eu já sei que tem pessoas que olham pra mim e falam: pronto, já vem o padre.
Lá vem, pronto, já vem um santo, beato de igreja. E eu dou glórias a Deus por isso. Sabe por quê, Edinaldo? Pois é melhor ser chamado de beato, de padre, de santo, do que você ser chamado de alcoólatra, de drogado, de prostituto. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque você é chamado de padre, de barata de igreja, de beato de igreja. Seja lá o que for. Você pode ser chamado de um monte de coisa. De Deus. Agora não seja chamado das coisas que vai colocar o templo do Espírito Santo lá embaixo. Não use as pessoas. Porque tem uma frase que fala: se as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas, por que amam-se as coisas? Por que amam-se as coisas e usam-se as pessoas? Você tem amado muito as coisas da sua casa e tem esquecido que você tem usado os seus familiares. A ciência constatou esses dias que os amigos hoje têm mais influência sobre nós que a nossa própria família. Que triste saber disso. Saber que os nossos amigos hoje têm mais influência sobre nós do que a nossa própria família. Quantos jovens que estão escutando esse programa agora já escutaram as mães falando: oh glória, não vai pra festa não, fica em casa. E mesmo assim você foi porque um amigo seu convidou. Não faz isso, e mesmo assim você fez por causa que um amigo pediu. Meus amados, temos que viver um avivamento na nossa alma, um avivamento, uma renovação pentecostal na nossa fé. As pessoas precisam, nos dias de hoje, ser totalmente cheias do Espírito Santo. Precisamos ser pessoas saradas pelo sangue de Jesus. Precisamos ser homens e mulheres proféticas para se levantar, resgatando vidas, sarando as pessoas através do sangue de Jesus. Que nossas imperfeições, nossas limitações não possam impedir. Escuta! A tua face. Eita, lavassuri, canta, lavassuri. Escuta, olha. Sou reflexo. Seja reflexo, meu irmão, do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da... que lindo! Que lindo isso! E você tem se olhado assim para o espelho e dito: sou reflexo, sou espelho que tem refletido a imagem do Senhor? O que você tem sido? O que você tem sido nos dias de hoje? Reflexo? Sua família precisa de uma palavra de Deus para que você e sua família sirvam ao Senhor. Pois aquele carcereiro só necessitava escutar aquela frase: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa escutar uma palavra profética para que a sua família seja totalmente entregue ao amor misericordioso de Jesus, para que você possa ser cheio do Espírito Santo e você possa bater no seu peito e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos a Deus, pois família que reza unida permanece unida. Entre as marcas que deixei, o teu viver em meu viver me ensina como agir. Que a gente, na maioria das pessoas que a gente atende nos tempos de hoje, após o término das missões, é com problema de relacionamento. E eu quero tocar um pouco nessa tecla aqui hoje. Quantas e quantas mães vêm falar do relacionamento com o filho? Quantas esposas, quantos esposos vêm falar do relacionamento que tem tido dentro de casa? Mas sabe por quê? Porque muitas vezes, vou falar agora principalmente para as mulheres. Mulher, a palavra do Senhor deixa bem claro que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Muitas vezes eu e você precisamos ser mais espelho da palavra de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Acreditem, meus irmãos, acreditem, minhas irmãs. Muitas vezes os culpados das coisas que acontecem na nossa vida somos nós mesmos. Muitas vezes um homem passa o dia inteiro trabalhando. Um homem muitas vezes é quem sustenta a casa, mas passa o dia inteiro trabalhando. Quando chega em casa, tá a mulher estressada com seus afazeres diários, com seus filhos, com as obrigações diárias. E muitas vezes a mulher quer descontar no homem.
quer descontar naquilo que o homem não tem nada a ver. Mas muitas vezes, mulheres, o homem chega em casa precisando só de um beijo, de um abraço seu, de um carinho, de uma olhada assim, um beijinho chamado de meu amor. Muitas vezes o homem só precisa disso. Você já sabe, mulher, dentro da sua casa. Quando você vê a toalha em cima da cama, muitas vezes, logo no lugar que você dorme, como falava meu irmão Jailson ontem no nosso grupo de oração, não vai reclamar fazendo tempestade do copo d'água, não. Adverte ele tranquilamente, falando: meu amor, minha paixão, da próxima vez não esqueça, a toalha em cima não, a gente dorme ali. E tudo se resolve, vai dar um cheirinho nele de leve. Quantas e quantas mulheres dormem de costa para os seus maridos? E vice-versa. Quantas e quantas pessoas vivem nesses atritos, essas contendas diárias dentro da família por besteiras. Seja sábio dentro da sua casa, seja sábio dentro da sua família para que você possa edificar, que você possa ser a base. E você, esposo, e você, marido, também você tem que saber manusear a sua esposa, a sua mulher. Você sabe que foi um presente que o Senhor te deu. Você sabe que foi algo mandado por Jesus. E muitas vezes sua esposa chega em casa do trabalho, tá você escutando música, que coração de Deus, e muita sua mulher que vive de caminhada, que vive de igreja, que vive rezando por você, e chega em casa muitas vezes, vê você drogado, com álcool ou com cigarro, pois eu digo sempre que o álcool, ela é a mãe de todas as drogas, pois ela é a mãe, ela é a porta que abre, então eu coloco o álcool como droga hoje, chega em casa, vê você bêbado, totalmente alcoolizado, e muitas vezes você quer descontar nela, e você não vê que é consequência dos seus atos. Você tem que saber manusear a sua família, manusear a sua casa. Pois eu também digo, um homem sábio, ele também edifica a sua casa, Ednaldo. Um homem sábio, ele também vai saber edificar. Ele vai saber resolver todos os problemas lá dentro da sua casa. Se ele souber, se ele for um homem espiritual, se ele for um homem sábio pelo Espírito Santo, ele vai saber manusear tudo. Mas muitas vezes a gente precisa ser, dentro da nossa família, o espelho de Deus. Mas em vez de a gente ser luz, a gente é trevas. Nem as limitações, nem as imperfeições. Canta, povo de Deus. Me impedirão de contemplar a tua face em mim, nem as limitações ou minhas imperfeições. Escuta, eu sei que muitos de vocês já ouviram falar em Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um santo que a sua mãe rezou mais de 25 anos por ele, pela conversão Santa Mônica. Santo Agostinho passou seus anos tudinho vivendo uma prostituição, uma sexualidade desregrada. Foi um homem que não obedecia a sua mãe nos seus primeiros anos de vida. Ele não obedecia, ele não tinha o ouvido aberto para escutar a sua mãe, mas a sua mãe sempre falava: um dia eu verei meu filho. Quando o povo falava, ali ia mudar o pecado, a mãe de Santo Agostinho falava: e super mudou a graça de Deus. Onde falava que ali não tinha jeito, a mãe dele dizia: ali tem jeito. Quando dizia assim: ali só há dois caminhos, ou cadê o cemitério, como acontece no tempo de hoje, assim como aconteceu comigo, muitas vezes o pessoal olhava pra mim e dizia: ele só vai terminar em um desses dois cantos, na cadeia ou no cemitério. E minha mãe disse: não, ele vai terminar no céu, pois eu creio no poder da oração de uma mãe, pois eu creio na intercessão de Nossa Senhora. Minha mãe foi fiel, minha mãe foi perseverante à oração do Santo Terço. E graças a Deus, eu sou um jovem resgatado pelo sangue de Jesus. Outro dia eu posso voltar aqui e contar um pouco do meu testemunho junto com a minha mãe aqui. Já me coloca à disposição, Edinaldo, pra gente vir contar aqui esse testemunho, eu e minha mãe, para que vocês possam ver a graça de Deus na nossa vida. Meu pai já pegou faca pra me furar, eu já bati na minha mãe, já fugi de casa, já fui pegado pela polícia 2 vezes, passei um tempo nas drogas, N coisas. Eu vou deixar vocês curiosos, para que eu possa voltar outra vez aqui. Mas minha mãe foi sábia. Ela soube edificar a nossa casa. Pois mesmo no problema de tribulação, de provação, a minha mãe não desistia de mim, não desistia da minha família. E meu pai era um homem muito bruto, meu pai era um homem que muitas vezes não acolhia a palavra de Deus, que não queria saber das coisas de Deus. E para a honra e glória do Senhor, hoje meu pai ele é motorista da missão. Para onde eu vou ele vai, dirigindo o nosso carro. Minha mãe é intercessora, hoje ela não pôde vir, tem algumas obrigações, mas ficou de lá. E o mais lindo foi quando eu saí de casa, que ela colocou a mão na minha cabeça, disse que Nossa Senhora te dê a sabedoria necessária para ir proclamar o Evangelho de Jesus, que Nossa Senhora te guarde e te abençoe. Que lindo! Não que eu quero engrandecer minha mãe, mas que lindo ver que minha mãe é uma mãe espiritual.
Talvez você, jovem, que está escutando o programa, você deveria valorizar mais sua mãe. Pois a sua família precisa de você, jovem. A sua família precisa que você mude. Que você seja espelho dentro da sua casa. Que você seja reflexo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Eu precisei mudar para que a minha família fosse feliz. Hoje eu posso bater no peito e falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui no estúdio está eu, meu primo, irmão, minha irmã, meu pai, meus irmãos na fé. Eu tenho as minhas missões para evangelizar onde necessário. A gente tem nosso grupo de oração para evangelizar. Deus nos abençoa através da providência. Eu tenho uma família que me ama. Eu quero mais o quê? Nada além da promessa. Eu quero servir. Eu quero mostrar que ainda há a chance da sua família ser resgatada, a chance de recomeçar. Mas eu estou vivendo por um momento de dificuldade. Eu estou preso a um vício, eu estou preso a algo. Irmãos, como eu falei, a Bíblia ela é feita de códigos. Quando eles falam aqui que teve um terremoto e todas as portas foram abertas, deixe com que Jesus faça esse tsunami na sua vida. Esse terremoto. Faça com que Jesus cause tremores dentro de você, para que as portas desse coração de pedra, que muitas vezes não é aberto para escutar a palavra de Deus, esse coração possa ser aquebrantado. E que essa prisão onde você está preso, nesse vício que você tem dificuldade para largar, que o Senhor possa dar-te a graça de você fazer desse vício, onde você está preso, sinal de salvação para você. Que você possa usar como um grande testemunho dentro da igreja de Jesus, para que você possa dizer: eu fui libertado de tal vício. Mas você tem que querer. Não importa onde você esteja preso, faça desse lugar, dessa prisão, o seu lugar de oração. Me impedirão de contemplar a tua face em mim, nem as limitações ou minhas imperfeições. O Senhor me mostra agora aqui uma esposa de lado de um rádio, chorando, e seu esposo está num sofá dizendo um monte de coisas com você, porque você está escutando o programa. E essa palavra está incomodando o coração dele. Eu quero te falar. É você, mulher, que está escutando aí no seu rádio. Você está em lágrimas. E seu esposo está num sofá bêbado falando um monte de coisa aí. Eu quero te falar, em nome de Jesus, que a partir de hoje, o Senhor está transformando a vida do seu esposo. O Senhor está dando um novo vestimento a ele. Porque ele está honrando a sua fé. E você está tomando posse dessa palavra hoje. Em nome de Jesus. Continue perseverante, filha. Que o Senhor tem visto as tuas lágrimas. O Senhor tem visto as tuas lutas. O Senhor sabe o quanto você tem sofrido, o quanto você tem chorado nas madrugadas, o quanto você tem rezado por esse seu esposo que se encontra aí no sofá. E você está travando uma batalha espiritual enorme agora. Pois enquanto ele está lá, bêbado, falando um monte de coisa com você, você está escutando a palavra agora para a sua vida. Tome posse, que nem as limitações e nem as imperfeições irão impedir a graça de Deus acontecer. Imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições. Famílias que precisam se perdoar. Pais e filhos que precisam se reconciliar. E em nome de Jesus, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, você que está escutando agora, se você estiver próximo do seu pai e da sua mãe ou de algum familiar seu, você precisa se reconciliar. Eu te peço, não vá porque eu estou mandando, mas eu te peço em nome de Jesus, movido pelo Espírito Santo, dá um abraço nessa pessoa aí agora. Pede perdão, fala que ela é importante para você. Comece a mudar a situação de dentro da sua casa, de dentro da sua família. E você tem que ser essa mudança. É você que está escutando o programa. Se levante da sua cama, dessa cadeira, desse sofá. Coloque esse rádio alto aí, esse computador, esse celular. E vá agora abraçar seus familiares. Vá começar a edificar a sua casa e levar a boa nova. Pois a sua família precisa de paz, de amor e de união. E você é quem precisa levar isso.
O Senhor me mostra famílias restauradas. O Senhor me mostra famílias nesse momento reatando laços. Pais abraçando filhos, filhos abraçando pais, mães abraçando filhos chorando. E a partir de hoje, mãe, eu te falo, em nome de Jesus, que assim como minha mãe conseguiu me tirar do império das trevas, você também nesse momento tem recebido a graça, pois seu filho a partir de hoje sairá desse mundo das drogas, desse mundo da prostituição. A partir de hoje, seu filho começará a dar orgulho a você, porque ele tinha sido muitas vezes sinal de desgosto dentro da sua casa. A partir de hoje ele vai ser sinal de Deus, em nome de Jesus. Filho da tua beleza, Senhor, nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim, nem as limitações. Santo Agostinho passou e passou por momentos de dificuldade, de tribulação. Santo Agostinho um dia estava rezando diante de Jesus, e uma prostituta da qual ele tinha tido um caso com ela, chegou diante dele e falou: Agostinho, ó Agostinho. E ele rezando em ordem de batalha, ele: ó Agostinho, Agostinho. E ele, um homem muito espiritual já de Deus, ele não dava atenção para ela, e ela continuava chamando: Agostinho, ó Agostinho. E ele sem dar atenção. Ele se levanta daquele local onde ele estava rezando. Aquela prostituta bate nos peitos dele e fala: Agostinho, você não lembra de mim? Eu sou aquela daqueles tempos lá. E Santo Agostinho, movido pelo Espírito Santo, diz: você pode ser aquela daqueles tempos lá, mas eu não sou mais aquele, porque aquele que é de Cristo é uma nova criatura. Eita, rabassuri! Você tem que olhar para o pecado que te prende, aquilo que te prende hoje, e dizer: eu não sou mais aquele, pois aquele que é de Cristo é uma nova criatura. A sua família a partir de hoje jamais será a mesma, pois aquela família que é de Cristo jamais será a mesma. Assim como o carcereiro, ele recebeu aquela palavra: crê e será salvo tu e tua família. Eu falo em nome de Jesus, pelos poderes, todos os anjos e santos, pela poderosa intercessão da Virgem soberana, em nome de Jesus, creia e será salvo você e sua família. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que nesse momento está se levantando homens e mulheres de fogo dentro da sua família. Jovens que não terão medo de bradar contra as heresias do inferno. Pessoas que terão coragem de resgatar vidas através do chamado. Em nome de Jesus, eu peço que onde você estiver agora, coloque a mão em seu coração. Coloque a mão em seu coração nesse momento. Como agir pra transpassar a superfície, ir além do... Se você estiver com a sua família, meu coração bate muito forte agora, dizendo que tem famílias que nesse momento estão escutando. Tem famílias, Edinaldo, que nesse momento estão rezando junto. Eu peço que vocês façam ciclos de orações aí na sua família. Coloque a mão na cabeça do outro agora. Eu sinto que está acontecendo cenáculos dentro de casas aqui agora. Através desse programa eu estou sentindo que famílias estão sendo restauradas. E você é mãe, e você é pai, e você é filho. Coloca a mão um na cabeça do outro aí agora. E começa, vamos colocar a mão aqui dentro da rádio também, todo mundo. O fogo vai descer aqui. Vamos rezar agora por todas as famílias. Vamos pedir a intercessão da poderosa família de Nazaré. Que Jesus, Maria e José nesse momento possa ser o centro das nossas famílias. Eu peço, Edinaldo, você coloca o microfone pra gente rezar junto aí. Vamos rezar por essas famílias, para que o Senhor possa nesse momento atingir esses corações aflitos, esses corações atribulados. Vamos pedir que o Senhor restaure famílias. Eu peço que o irmão coloque a música Tua Família aí. Tem muita gente que precisa voltar ao verdadeiro sentido. Tem famílias que precisam ser restauradas e precisam voltar. Tem pessoas que nesse momento estão escutando o programa, que estão afastados da família e precisam voltar à sua família. E eu creio que amanhã você vai encontrar o seu pai, a sua mãe, e vai dar esse abraço e reatar, em nome de Jesus. Você que está em casa, você precisa tomar posse da palavra de Deus. Você precisa tomar posse desse momento que está acontecendo. Você não sabe quando que você vai viver outro momento como esse. Você não sabe quando que vai ter uma outra oportunidade como essa. Por isso não deixe a graça passar. A graça está sendo derramada sobre você. A graça está sendo derramada agora sobre o seu coração, a graça do perdão. Deus quer remover de dentro de você todo o ódio, toda falta de perdão, toda mágoa, toda angústia,
que você carrega dentro de você, seja pelo seu pai, seja pela sua mãe, pela falta de amor, pela falta de gesto, de carinho que ele não teve com você. Ele quer agora, Jesus quer agora restabelecer a tua vida, restabelecer o teu coração e te dar uma nova oportunidade para que você possa recomeçar, para que você possa começar do zero uma nova relação com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe. Deixe Jesus te abençoar e curar e limpar o teu coração e sarar as feridas da tua alma. Deixe a água do Espírito Santo te banhar nesse momento. Deixe a água do Espírito Santo penetrar no mais íntimo do seu ser. Deixe a água do Espírito Santo te purificar nesse momento e arrancar de dentro de você toda a sujeira, toda a impureza e desfazer essa nova criatura. Eu quero falar e proclamar, em nome de Jesus, a restauração de várias famílias nessa noite. Eu quero falar para as mães que rezaram pelos seus filhos. Você se encontrava diante do mar vermelho. Eu quero te falar que Cristo te fez andar sobre as águas. Amém. Que a vitória na tua vida já foi alcançada. Que essa noite foi uma noite que estava agendada no céu. O Senhor já tinha preparado para a tua vitória. Pois essa noite o Senhor preparou com todo carinho para a restauração de sua família. Olha para aqueles que estão do seu lado aí agora. Dê um beijo, dê um abraço, peça perdão, fale que ama. Escuta a canção. Muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz se espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza tire a tua. Glória a Deus, que bom. Agora dá uma respirada fundo. Abraça novamente teus familiares, sente aí essa restauração, essa cura interior. Recebe esse fogo abrasador na sua alma aí. Quero agradecer ao pessoal da comunidade Resgate, quero dar um abraço ao meu querido irmão Erivan, coordenador da célula Resgate aqui. Que Deus abençoe, meu irmão, tamo junto. Edinaldo, que Deus te abençoe, meu irmão. Quero dar um abraço para Eduardo, para Kimba, para todos os jovens sarados e todas as pessoas que irão escutar esse CD futuramente. Que você possa fazer alimento diário. Que onde você quer que esteja nesse momento, a Imaculada possa te abençoar. E onde você for escutar esse CD, o Senhor possa te guiar e dar a restauração da família da qual você precisa. Que Deus abençoe vocês. Uma satisfação enorme estar junto com vocês. Que Deus abençoe infinitamente. E voltaremos em breve. Em nome de Jesus. Salve Maria Puríssima. Paz e bem.